que a gente... por que eu falo que esse negócio do candle não é muito utilizado, tá, pessoal? Não é muito... não é que não é muito utilizado, desculpa. É muito utilizado, mas não é muito eficiente do jeito que estão usando, tá? O candle foi originalmente visto ou trazido lá do Japão do século XVIII, século XVII, lá nos mercados de arroz futuro no Japão. Olha só para você ver, mercados futuros de arroz no Japão no século XVII e XVIII. Ninguém sabe realmente quem criou os candles, tá? Mas quem popularizou os candles naquela região, naquela época, foi um cara chamado Muneiza Roma, um japonês que era um trader de arroz futuro no Japão, tá? Esse cara, esses candles, eles eram utilizados lá para determinar 4 fatores. Pessoal, presta muita atenção nisso, que isso é muito importante, tá? Pra vocês entenderem por que está dando errado agora, tá? Gráfico de ponto não funciona. O que funciona é tape reading e price action naked. É isso que funciona, né? Você é o gênio Fábio Tacada da lâmpada. Manda suas DARF aí de um ano, Fábio. Manda aí pra gente ver. E o gráfico não é de ponto, não, é de ponto figura, tá? Você não sabe nem o nome do negócio, quer falar que o trem não funciona. Tem base? Enfim. Então, pessoal, o gráfico de candle foi criado, tá? Para analisar 4 tipos de coisa dentro do mercado de commodities futuros. Commodities, pessoal, até hoje, os principais pilares de análise de commodities continuam os mesmos: produção, estoque, oferta e demanda. Ou oferta e consumo, tá? Produção, estoque, oferta e consumo. Ou venda e consumo. No mundo inteiro é assim. Quando os candles foram criados, presta atenção, velho. Quando os candles foram criados, eles foram criados para analisar um horizonte temporal de meses, para pegar essas 4 informações, botar num conjunto onde isso geraria uma estatística e daria uma resposta, tá? Eu briguento? Quem eu tô brigando? Eu tô brigando? Oxi, briguento. Para de ser chato, larga a mão de ser chata. Oxi. Aí, eu briguento. Eu paro de ser briguento, você para de ser chata. E aí? Fechou? Combinado? Por resumido. Então, você quer cuidar de 2 vidas, casa, doido. Ou casa de novo. Enfim, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Falando 1h30 aqui, a pessoa me chamar de briguento, moço. Eu tranquilo, de boa aqui, tomar um cafezinho, tomando água. Enfim. Tem gente que carrapato sobe nele e desce coçando. Já viu essa pessoa? O carrapato sobe nela e desce coçando? É desse jeito aí. Enfim. Gente, seguinte. Então, quando o candle era mostrado lá para analisar essas variáveis eram analisadas em cima da sazonalidade da produção de arroz, que era 2 vezes no ano e uma revenda anual com questões de estocagem e consumo dentro disso. Como assim, Felipe? Cara, quando formava lá um maruboso de alta, por exemplo, ou formava uma estrela cadente, quer dizer que a produção daquela safra tinha sido tal, beleza? A produção tinha sido tal, e por isso a estocagem estava tal, e por isso a oferta estava tal, e por isso o consumo estava tal. E porque essas 4 variáveis tinham se comportado nessa sequência, a reação do preço ia ser aquela. Isso é estrela cadente. Quando formava um maruboso de baixa, por exemplo, é porque essas 4 variáveis tinham sido combinadas de um jeito diferente. E isso indicava que o preço ia para uma direção diferente. Ou seja, os candles foram criados primeiro para horizontes temporais gigantescos, meses. E para ler a combinação aleatória de 4 fatores, que, cara, dão centenas de combinações diferentes. Tá bom? Dão centenas de combinações diferentes. Tá? Então, assim,
dentro desses fatores de combinação, o cara os traders olhavam para aquele candle e falavam, cara, baseado nesse candle, eu sei qual foi a combinação, tá, desses 4 fatores. Agora, esses 4 fatores têm um outro componente que interfere nesses 4 fatores, que é o clima. Então, baseado no clima, esses 4 fatores se combinavam de forma diferente e geravam os padrões de candle. Para analisar uma estação inteira, uma safra ou uma entre-safra inteira. E normalmente safra entre safra duram no mínimo, dentro das commodities, a variar de commodity para commodity, duram no mínimo 4 meses. Steve Nissen, um americano muito maluco, chega lá no Japão na década de 80, final da década de 80, vê os caras operando candle lá para isso aí, né? Cara, uma coisa centenária, pega aquele negócio e fala, rapaz, esse negócio é fácil demais de enxergar, vou levar esse tempo para os Estados Unidos que esse tempo vai vender igual água, porque o americano é preguiçoso. E os bichos vão ficar louquinhos. Por quê? Sabe por quê, pessoal? Que esse negócio popularizou tanto. Steve Nissen conseguiu popularizar isso no Ocidente de maneira tão rápida, tão veloz e tão impressionante, porque ele entendia de mente humana. E ele falou assim, cara, esse negócio aqui, esse tal de padrão de candle, essa bobeira, qualquer idiota ensina e qualquer idiota aprende. Eu vou vender esse trem para os outros. E como o ser humano é bobo, como dizia meu avô lá em Goiás antigamente, estrada de terra, botina amarela e bobo não acaba nunca, só raleia. Né, Marcelo? Mas não acaba nunca. Vai sempre ter botina amarela, estrada de terra e bobo para os outros enganar. Enquanto houver isso, eu vou vender esse trem de padrão de candle. Tá? Ou seja, aí o cara pegou isso e botou em um monte de tela de gráfico e começou a falar assim, ó, tá vendo? Quando fizer uma estrela cadente é porque o mercado cai. Mas, cara, a dinâmica da formação de preços num ativo, por exemplo, numa ação, num índice igual o S&P 500, o motivo da interferência ou o motivo da atuação de um player, de um grande player, que desloca preço, que atua na mecânica do preço, na dinâmica do preço, o motivo dele entrar no S&P 500 é completamente diferente do motivo de um cara olhar para um candle lá para avaliar o mercado de arroz no século XVII para avaliar a combinação de 4 variáveis mais clima. Não tem absolutamente nada a ver. Tanto é que os 5 titãs do mercado, nenhum deles usava um gráfico de candle. Os 5 titãs do mercado, quando criaram a análise técnica convencional, eles usavam gráfico de linha, ponto figura e gráfico de barra. Nem existia gráfico de candle. Tá bom? Então o cara fala assim, nossa, isso aqui é 3 corvos negros. Então 3 corvos negros quer dizer que não sei o que vai subir. Não, gente, não tem absolutamente nada a ver. Assim, ó, nenhuma relação. Zero. Não tem nenhum fundamento da conexão disso. Só que era fácil demais de enxergar. E é realmente fácil demais de enxergar. Porque visualmente é muito fácil de enxergar. Visualmente é muito fácil de aplicar e apresentar isso. É muito... Porque se eu viro para você agora e falo assim, pessoal, é o seguinte, tá vendo isso aqui, ó? Quando fizer uma estrela cadente, você pode vender. Isso atrai demais o ser humano. Porque o ser humano evolui. Eu tinha um professor que dizia que o ser humano evolui à base da sua preguiça. Prova disso é o controle remoto, a escada rolante, o celular, o computador de mão, tudo isso. O mouse. Cara, isso aqui literalmente é um dispositivo de aleijado. Com todo respeito ao aleijado, pelo amor de Deus. Né? Não quero ser bloqueado, como é que fala? Bloqueado, não é? Cancelado, não. Mas isso aqui é a evolução da preguiça humana. Porque a gente consegue fazer absolutamente tudo só com um dedo. Eu não preciso ter mais nada no corpo, só um dedo. Um tiranossauro. Pronto. Resolve todos os meus problemas. Entendeu? O gráfico é a mesma coisa. A ideia humana do resultado sem esforço, da prosperidade sem trabalho,
do milagre sem ação, né? É isso aí, do milagre sem ação. A ideia humana de ser revivido sem ter que mover a pedra vem disso demais. Ou atrai isso demais. Mas isso é atraído porque isso é uma tendência humana. Tá? Então é por isso que isso se popularizou tanto. Agora, padrão de Kendall não funciona, pessoal. Nunca funcionou, não funciona e não vai funcionar nunca. Por quê? Porque os Kendalls não foram criados para isso. É só estudar. Eu não estou aqui falando nenhuma maravilha. Eu não sou nenhum gênio, não. Eu não sou nenhum gênio, não. A única diferença minha para os outros casos é que eu peguei os livros, eu olhava para aquele negócio e falei, cara, tem 40 anos que os caras estão vendendo isso aqui nos livros. Tem 40 anos que esse negócio não funciona. Tem 40 anos que as pessoas estão vendendo isso aqui como se funcionasse. E tem 40 anos que as pessoas estão tentando e tomando ferro. Cara, eu preciso entender. Ou eu largo mão disso aqui, ou eu preciso achar uma maneira diferente disso aqui. Porque se não funcionou para ninguém no mundo, não vai funcionar para mim. Há 40 anos. Aí eu fui buscar alguma coisa diferente. Tá? Por quê, pessoal? Quando eu olho o Kendall lá, o Kendall não foi criado para analisar o que a gente está querendo analisar no mercado hoje. Especialmente com a diferença de microestrutura de mercado hoje, que tornou o mercado infinitamente mais veloz e mais imediato nas suas análises de frequência e amplitude de mercado e principalmente na frequência de negócios. A microestrutura mudou essa velocidade. E aí, para a gente finalizar esse assunto aqui, para a gente ir caminhando para o final, eu quero deixar um desafio para vocês que eu deixei na live passada, eu vou deixar hoje de novo. Sabe o seu livro de padrão de Kendall? O seu livro de price action? Desses caras famosos aí? Pega o seu livro, abre o seu livro, tá? Abre o seu livro. Pega a imagem que tem lá do setup do cara, porque ele vai ter selecionado, ele vai ter falado assim, ó, tá vendo aqui, ó, o meu setup é o padrão de Kendall, funcionou aqui. Aí você olha para trás da imagem, tá? Você olha para trás, tem uns 4 ou 5, 2, 3, 4, 5 padrões aqui que não funcionou. E o cara não teve a capacidade, ele é tão preguiçoso que ele não teve a capacidade de cortar essa parte da imagem e pegar só essa. Ele não teve ele escreveu o livro, eu não trabalho nem de selecionar a imagem. Cara, eu vou escolher uma imagem aqui para enganar esses bobos. Pelo menos eu vou escolher uma imagem que só tenha que eu ganho. Não, cara, todas. Pega os livros aí. Eu tenho todos eles. Eu tenho todos esses livros. Na própria imagem, você vê uma padrão que funciona e 4, 5 que não funciona. O cara não se deu o trabalho de tirar a imagem daí. Façam os testes. Peguem os livros e façam os testes vocês. Pessoal, sabe como é que você deixa de ser enganado no mercado financeiro? Para de querer ser enganado. É a primeira coisa. Peguem os livros, pessoal. Peguem os livros. Façam o desafio que eu estou fazendo para vocês. Livros de caras famosos. Peguem os livros e olhem lá. Na própria imagem dele tem uma coisa que funciona e 5 que não funciona. Do mesmo padrão. É simples assim. Confiem em vocês mesmos. Ponto final.